Olá, minha gente boa que está assistindo o nosso programa, o programa Comunicando Deus. É um prazer ter você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, todos aqueles que estão aí nos assistindo. Hoje nós temos um tema aqui muito especial, você vai gostar. Talvez se você ainda não aprendeu ou você não entendeu a respeito desse tema, hoje você vai entender perfeitamente a respeito desse importantíssimo tema. Antes de nós começarmos, eu gostaria de ler Juízes, capítulo 7, a partir do verso número 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Olha só que coisa interessante, como o nosso Deus é inteligente, como ele é sábio, como ele é tudo na nossa vida. Ele sabia muito bem que se ele deixasse descer Israel com todo o seu exército para ir combater os midianitas, Israel venceria e depois diria: ganhamos porque nós ganhamos. Então o que Deus fez? Deus fez com que apenas 300 homens descessem aos midianitas e venceu a batalha apenas com 300 homens contra milhares de midianitas. Deus é maravilhoso. É esse Deus que você tem que seguir, é esse Deus que você tem que obedecer, é esse Deus que você tem que amar, tá? E no próximo programa nós vamos falar a respeito disso. Esse será o tema, tá? O poder do nosso Deus. Agora, para hoje, conforme eu falei no início, nós temos um tema assim muito especial. Esse tema tem um nome, é a depressão. Sabe por que eu fiz questão de falar a respeito desse tema hoje e com uma pessoa que entende do assunto? É porque nós sabemos que, mesmo dentro da igreja, existem muitos maridos, principalmente os homens, né, que não entendem quando a sua esposa tem depressão. Muitos acham que é fingimento, acham tudo que é possível, menos que é uma doença, que a depressão é uma doença. Acontece também o contrário, né? Quando o homem está deprimido, tem muitas mulheres que não aceitam isso e acham que é fingimento. Mas não, a depressão é uma doença, e grave, mais do que você possa imaginar. Hoje nós vamos elucidar para você o que é a depressão. E se você pensa assim, que a depressão é simplesmente um fingimento ou é apenas uma tristeza que a pessoa está passando, hoje você vai entender que não é isso na verdade, tá? E para isso eu trouxe uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu amo muito, logicamente, porque é minha filha psicóloga, já há muitos anos, já tem 2 ou 3 clínicas, quantas clínicas ela tem, ela vai dizer para vocês já já, e ela vai então elucidar para nós a respeito da depressão. A doutora Paula Menezes está aqui comigo. Bom dia, doutora Paula Menezes. Bom dia. Minha filha. Prazer estar aqui. Então, a doutora Paula vai deixar a cada um de nós hoje a par a respeito da depressão, tá? Preste bastante atenção. Não saia, não vá para a cozinha pegar água, não vá para o banheiro, não vá para lugar nenhum agora. Fique aí firme para você poder entender tudo que vai ser falado aqui, que é muito importante para a sua vida, tá bom? Principalmente você que não entende a depressão. Doutora Paula, o que é a depressão? A depressão é um distúrbio afetivo, é um transtorno do humor. Portanto, é uma doença, de fato, né? Com alguns sintomas que eu vou descrever agora, e se as pessoas que estiverem assistindo observarem que estão apresentando esses sintomas ou alguém próximo, um familiar, um amigo, fique atento, né? Então, quais são os sintomas da depressão, que é uma doença? Engloba tristeza, choro, muitas vezes irritabilidade, hipersonia, que é a pessoa dormir muito, não querer levantar da cama, ou insônia, né? Insônia, dificuldade para pegar no sono. Quer dizer, então, que tem efeitos totalmente contrários, né? A pessoa pode dormir demais, como pode não dormir.
Exatamente, porque como afeta o sono, então se a gente falar deste sintoma ligado ao sono, pode haver tanto a pessoa dormir muito, como ter insônia. Então, ocorre um distúrbio no sono. Só que cada pessoa reage a esta questão do sono de acordo com o seu próprio organismo, de acordo com, né, não necessariamente a depressão traz insônia. Pode trazer a pessoa a dormir demais, como também pode ocorrer as duas coisas. Então, vou dar um exemplo. A pessoa pode ter dificuldade para levantar de manhã da cama e ter muito sono, ficar muito sonada, e à noite ter dificuldade para pegar no sono, por exemplo. Né? Além do sono, que fica em desequilíbrio, também pode apresentar um desequilíbrio alimentar. A pessoa pode ter muito apetite ou ficar sem apetite nenhum. Então, a pessoa pode até emagrecer, por exemplo, como pode também perceber aumento de peso, porque a depressão ela pode estar acompanhada por ansiedade. E aí a ansiedade pode levar a pessoa a comer demais. Um outro sintoma, que esse é muito próprio da depressão, é a falta de energia. É como se fosse um automóvel sem combustível. A pessoa não consegue ter força para fazer as coisas, né? Para fazer as suas atividades, para trabalhar, porque está sem energia. Um outro sintoma muito importante é a fadiga. Não é simplesmente um cansaço, é uma sensação de que a pessoa está tendo que carregar um peso muito, muito grande, né? Ou assim, como se um caminhão tivesse vindo na sua direção e a pessoa tivesse que impedir que esse caminhão chegasse perto dela, e ao final disso, aquela fadiga, né? Então, é um cansaço exacerbado que a pessoa sente. Mas eu estava notando aqui o seguinte, são vários sintomas. Sim. Mas as pessoas podem ter esses sintomas e não necessariamente estar com a depressão, né? Mas esses sintomas, quando eles começam a se aglomerar no dia a dia da pessoa, então aí já tem um indício bem... Isso, você falou uma coisa importante, que é assim, tudo isso que eu estou falando, tem pessoas que têm insônia, tem pessoas que dormem mais, tem pessoas que se sentem mais ansiosas e aumentam o apetite, ou diminui o apetite, enfim. Tudo isso, ou mesmo a falta de energia, o cansaço, tudo isso e não ser depressão. Como que a gente faz o diagnóstico da depressão? Quando que o clínico, seja ele o psiquiatra ou o psicólogo, observa que a depressão que a pessoa pode estar tendo um episódio depressivo, quando esse conjunto de sintomas estiverem presentes por no mínimo 15 dias ininterruptamente. Então, esse é um dado importante, né? Para se caracterizar um transtorno do humor, que seria a depressão maior, se chama depressão maior, né? E a depressão maior, ela tem graus, ela pode ser leve, moderada ou severa. Então, todos esses sintomas, todo esse conjunto de sintomas, a pessoa pode apresentar de forma branda, por estar num episódio depressivo leve, ou pode apresentar esses sintomas de forma mais severa. Entendi. Quer dizer, né? A depressão, ela tem vários graus. Quer dizer, para você que às vezes não acredita na depressão, para você que às vezes vê a sua esposa ou vê alguém da sua família deprimido, mas acha que isso não existe, olha só quanta coisa você precisa saber, quanta coisa você precisa aprender a respeito da depressão. Ela não é uma coisa simples, como às vezes você fala, que nada, isso é fingimento, isso aí não é nada, isso aí passa, amanhã já não está mais. Você está errado.
né? Olha só a complexidade dessa palavra, dessa doença, depressão, tá? Como a doutora Paula está expondo aqui, muito sabiamente, tá? Doutora Paula, antes de continuar, me diz uma coisa, você tem clínica? Tenho. Tem. Quantas clínicas você tem? Eu tenho 2 clínicas. 2 clínicas, né? Uhum. Hoje em dia você tem mais atendimento presencial, né? Ou é mais pela internet? Como é que está funcionando? Então, com a pandemia, nós descobrimos, pelo menos na minha clínica, eu tenho uma equipe de psicólogos. Todos os psicólogos atendem na abordagem cognitivo-comportamental, que é a TCC, terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem terapêutica mais indicada a partir de pesquisas e experimentos como efetiva no tratamento da depressão, assim como outras psicopatologias. Nós estamos observando, a partir da pandemia, que o atendimento online, para minha surpresa, porque eu era aquela que defendia que o atendimento psicológico necessariamente, né, Tinha que ser presencial. tinha que ser presencial. Mas com a pandemia nós não tivemos outra alternativa. O próprio Conselho Regional de Psicologia não permitia que nós atendêssemos presencialmente, então nós precisamos nos adaptar. E com essa necessidade de nos adaptar, percebemos que o atendimento online ele é eficaz e efetivo para o tratamento de qualquer psicopatologia, assim como psicoterapia para o autoconhecimento, porque a psicoterapia ela não é somente para tratar psicopatologias. Também ela vem no auxílio do autoconhecimento, né, da pessoa ter um espaço para falar das suas questões de ordem emocional, como uma prevenção, né? Então, a pessoa está com problemas, não sabe muito bem como resolver, se vê muito sem saída, com muita tristeza. Então, para evitar que a depressão se instale, é muito importante que a pessoa se cuide da mente, né? Então, os atendimentos hoje, na minha clínica, eles estão divididos, porque ainda tem pessoas que fazem questão de serem atendidas de modo, na modalidade presencial. Mas eu acho que essa nova modalidade de atendimento pela internet, né? A pessoa não precisa sair de casa. Não pega trânsito. Não pega trânsito, não gasta combustível, não se aborrece no trânsito. Enfim, muitas coisas são evitadas. E a pessoa, no conforto de sua casa, tem a sua terapia, tá, às vezes até melhor, né? Porque quando a pessoa enfrenta todos esses problemas, né? De trânsito, de gastos e tudo mais, para ir até a clínica, de repente, estando em casa, né, vai estar mais calma, vai estar mais tranquila, com a mente mais aberta para que a terapia faça um efeito melhor, né? Com certeza, mas também é importante que a pessoa escolha qual é a forma de atendimento que será mais confortável. Por exemplo, o sigilo terapêutico é muito importante. E tem pessoas que até querem o atendimento online, mas mora com mais pessoas, não se sente em sigilo, e aí preferem o atendimento presencial. Preferem presencial porque ali tem certeza que está sozinho com a psicóloga. Exatamente. E não tem Nós ninguém temos escutando, né, a respeito da... tanto presencial quanto online. Tá certo. Bom, essa nossa primeira parte, nós vamos agora ouvir uma música. Hoje nós vamos, no nosso programa... Eu queria só completar uma coisinha sobre os sintomas da depressão, como uma dica para as pessoas, que eu acho que é importante. A depressão, quando a pessoa tem depressão, um sinal que chama muito a atenção e que eu gostaria que as pessoas prestassem muito atenção nisso, porque é um indício fortíssimo de que a pessoa está com depressão, é quando atividades que anteriormente davam prazer à pessoa passam a não fazer mais sentido, né? A pessoa não tem mais o prazer que tinha de realizar determinada atividade. Que, por exemplo, a pessoa gostava de fazer aula de natação.
sei lá, vamos chutar qualquer coisa aqui. Isso era prazeroso. A pessoa esperava o dia da aula de natação chegar porque era prazeroso. De repente, a pessoa não tem vontade mais. Ocorre uma anedonia, que é assim, é uma ausência de vontade, né? A pessoa não tem energia, a pessoa não quer fazer mais aquela atividade que anteriormente era prazerosa. Isso é um indício fortíssimo. E se permanecer por mais de 15 dias e se estender ainda mais, é um grande indício. Tá, claro, ok. juntamente com os sintomas que eu descrevi anteriormente. Tá, isso é muito importante, logicamente. Aquilo que a pessoa mais gosta de fazer, por exemplo, jogar um futebol. Né? Existem pessoa por aí que espera ansiosamente o dia de chegar para, né, o dia do seu joguinho de futebol. Se de repente passar a não querer mais ir, não gostar mais, atento. Mas nós vamos escutar uma música agora, tá? É apenas uma música hoje, porque o nosso tema aqui ele é bem amplo e nós precisamos de tempo. Mas vamos escutar uma música agora e já voltamos com a doutora Paula Menezes na continuidade do nosso tema. Me entrego a ti, Senhor, para ser santo, puro e bom, e ouvir da voz de Deus o som. Me entrego a ti, Senhor, te entrego as minhas mãos. Sou um servo ao teu dispor, pra te servir por onde eu for. Te entrego as minhas mãos, pra ser santo, santo, santo como és. Pra ser santo, santo, santo como és. Te entrego a minha voz, que eu possa te agradar. Com que falar, com que eu cantar, te entrego a minha voz. Pra ser santo, santo, santo como és. Pra ser santo, santo, santo como és. Me entrego a ti, Senhor, a minha vida e o meu louvor. Pra ser santo, santo, santo como és. 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 Como tu és, Senhor. Santo como tu. Me entrego a ti,
Senhor. Entrego a minha voz. Oh. Bom, aqui estamos de volta com a doutora Paula Menezes para continuarmos a discutir a respeito desse tema tão importante que muitas pessoas deixam de aceitar, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, eu queria perguntar para a doutora Paula o seguinte: qual a diferença que existe entre depressão e tristeza? Pergunta importantíssima, extremamente relevante, porque as pessoas de fato confundem. Então, uma pessoa que começa a apresentar tristeza, choro, desesperança, insônia, ocorre que algumas pessoas podem achar que a pessoa está só passando por problema, está com uma tristeza, e a própria pessoa pode considerar que ela está triste. Então, assim, estou passando por um problema X, né? Estou muito triste, perdi o emprego, por exemplo. Então, eu estou muito triste, e aí eu estou sem fome, estou sem sono, estou sem energia, não quero fazer aquela minha aula de natação que eu sempre gostei, não quero conversar com ninguém, quero ficar no quarto, de preferência no escuro. Tudo isso pode ser proveniente da situação que se apresenta na vida da pessoa? Pode, perfeitamente. A pessoa pode estar passando por um problema e ter todos esses sintomas por um período, por alguns dias, né? Que a pessoa está ali triste, chorando, sem energia, cansada, mas a tendência física, orgânica de todos nós é a reação. Então, depois de alguns dias com todos esses sintomas da tristeza, o nosso corpo tende a falar assim: opa, chega, né? Vamos levantar, vamos para as nossas atividades, vamos encontrar saídas, vamos trabalhar a resolução de problemas. Isso é a tristeza. Quando a pessoa permanece com essa tristeza e com todos os sintomas que eu descrevi anteriormente, por mais de 15 dias, aí a gente já começa de fato a pensar em depressão. Aí é o momento de ir ao médico, psiquiatra, para fazer um diagnóstico, né? Para saber se tem depressão, se é um episódio depressivo. Por que é importante o diagnóstico? Por que é importante o tratamento? Porque a depressão, se não tratada, ela pode se agravar. E a gente tem notado atualmente muitas pessoas apresentando depressão e não tratada. Então a pessoa tem o primeiro episódio depressivo, não trata. Aí fica bem, pensa que tudo aquilo que sentiu foi relacionado a um período de vida, a uma tristeza, e tá tudo certo. Não Pensa busca que foi alguma coisa momentânea pontual, apenas. né? Não busca psicoterapia, não busca ajuda. Mas quer dizer então que, uma pergunta para que os nossos ouvintes, aí, os nossos telespectadores possam entender. Quer dizer que a linha que deve ser seguida, primeiro o psiquiatra. O médico psiquiatra é quem faz o diagnóstico. Tá. Então faz o diagnóstico com o psiquiatra, ele chegando ao diagnóstico de depressão, então ele encaminha para as terapias, é isso? Exatamente. Entendi. Mas a pessoa também pode, ao invés de ir no psiquiatra, buscar uma psicóloga? Pode. E se a psicóloga ou o psicólogo identificar
o quadro depressivo certamente vai encaminhar ao psiquiatra, de acordo com se a depressão for leve, moderada ou severa. Se a depressão for leve, primeiro episódio depressivo, por exemplo, a psicóloga até pode não encaminhar ainda ao psiquiatra. Mas se a psicóloga identificar que o acompanhamento medicamentoso se faz necessário, como na maioria dos casos, certamente ela vai encaminhar, né? Então, ou buscar o psiquiatra ou buscar o psicólogo, para que haja um diagnóstico, para que haja efetivamente a pessoa entenda o que ela está passando. Porque, assim, uma coisa muito importante, a depressão, ela pode vir de forma recorrente, ou seja, por episódios. Então, vamos imaginar uma situação hipotética. Uma pessoa que teve um quadro depressivo, ficou com todos esses sintomas que eu descrevi por 2 meses. Não queria levantar da cama, não queria comer, desesperança, sem energia, muita tristeza. A depressão, gente, não necessariamente todos esses sintomas têm um porquê. Isso também é uma coisa importante. A pessoa pode estar passando por um momento bom na sua vida e apresentar todos esses sintomas, né? Como também pode estar passando por um problema, por uma situação, e a situação em si, se a pessoa tiver tendência à depressão, pode levar à depressão. Mas não necessariamente a depressão vem a partir de um problema que a pessoa está vivendo. Então me explica uma coisa, explica para nós, né? Uma coisa. Se a pessoa está passando por um momento bom, mas apresenta esses sintomas, essa pessoa pode estar em depressão mesmo no momento bom? Pode, porque a depressão ela é neuroquímica. Né? Então, uma situação problema pode desencadear a depressão. Mas, se a pessoa tiver uma tendência à depressão, ela não necessariamente precisa estar com um problema grande para apresentar um quadro depressivo. Porque problemas todos nós temos a todo momento. Mas a pessoa não precisa apresentar um baita de um problema gigante, para apresentar a depressão. A depressão ela pode vir independente da pessoa estar apresentando um problema na sua vida. Como eu estava dizendo agora há pouco, vamos imaginar essa situação hipotética. Uma pessoa com todos esses sintomas por 2 meses. Aí passa. Aí a pessoa pode pensar assim, não era depressão, era só um período que eu estava ali, perdi o emprego, fiquei 2 meses na cama sem querer nem escovar os dentes, nem tomar banho. Mas aí depois de 2 meses conseguiu um emprego. Mas aí depois de 2 meses eu consegui um emprego, esses sintomas eles foram diminuindo e agora eu estou ótima, não era depressão. Aí depois de 2 anos, a pessoa de novo apresenta esses sintomas, a partir de algum problema na sua vida ou não, segundo episódio depressivo. E por aí vai. O que ocorre? Quanto mais episódios depressivos eu tiver ao longo da minha vida sem tratamento, pior os sintomas se apresentarão no 2º, 3º, 4º episódio e assim por diante. Mas se torna de difícil tratamento. A pessoa vai ficando mais refratária ao tratamento. Então, por isso que, ao notar os primeiros sintomas depressivos, por no mínimo 15 dias, é muito importante buscar ajuda. Mesmo achando que é só tristeza. Porque tristeza, a sua pergunta inicial, todos nós temos. A gente é muito saudável, inclusive, nos sentirmos tristes diante da vida, diante de algo que nos frustrou, diante de alguma coisa que a gente gostaria que fosse diferente, diante de uma notícia ruim que a gente teve. É muito saudável a gente sentir tristeza. Se a gente não sentir tristeza, a gente não vai identificar a alegria
não é mesmo? Exatamente, é isso que eu ia falar. Se não existisse tristeza, como ficar alegre? É muito Como saber que está saudável, alegre, né? muito saudável chorar, tô com um problema, perdi o emprego, né? E eu tô triste, gostava muito do meu emprego, eu precisava do dinheiro que o emprego me fornecia, e eu choro. Isso é saudável? O que não é saudável é a gente prender o choro, é a gente engolir a tristeza. Então é saudável. Mas, de novo, a tristeza passa, a depressão permanece. Mas sabe, Os doutora, sintomas permanecem. o que eu imagino, às vezes eu fico pensando, como era antigamente? Porque eu me lembro muito bem que psicologia antigamente era uma coisa que o pessoal considerava que fosse coisa para rico. Só quem... Ou coisa para louco. Ou para louco. Existia um né? estigma. Louco a gente já está chegando assim, já no máximo. Mas eu me lembro que antigamente, quem ia em psicólogo são pessoas que muito bem de vida, né? E os outros não iam. A Verdade. depressão não era tratada. Uhum, Hoje em dia a depressão ela tem cura. Hoje tem tratamento para isso, né? exato. Mas antigamente o pessoal tinha depressão, porque não é diferente de hoje. É que nem quando antigamente falavam assim, mas aquela velha senhora está ficando caduca, né? Mas como caduca? Não, caduca. Mas hoje em dia não, hoje em dia já se sabe que é um Alzheimer. Não é caduquice. A pessoa, quando está com Isso. problema de memória, está começando a repetir muitas coisas, esquece de tudo, está começando um quadro de Alzheimer. Antigamente não existia tratamento nenhum para isso. Né? Hoje existe alguns tratamentos, não assim super eficazes, como a gente gostaria que fosse, né? Mas existe tratamento. Mas antigamente não, está caduca. Está caduco, ficava ali jogado num canto na casa. E aí é a mesma coisa com a psicologia. A pessoa tinha depressão, passava por esses problemas todos e não tinha quem a ajudasse. É isso mesmo. Não é isso? E o marido, a família, achava que aquilo era um fingimento, que era só Frescura, uma tristeza. frescura. Né? E, infelizmente, era assim que acontecia antigamente. Hoje, graças a Deus, nós temos aí as psicólogas, os psicólogos, pessoas que estudam, e tudo isso nós temos que agradecer a Deus, porque Deus deu a inteligência, deu a vontade para essas pessoas se formarem, né? Estudarem a respeito desses problemas e ajudarem o próximo a se curar. Isso é coisa muito importante, tudo coisa de Deus mesmo. Né? É isso mesmo. Agora, doutora Paula, me diga uma coisa. Qual é o seu endereço de e-mail, o seu endereço na internet, que as pessoas que se interessarem, puderem lhe procurar, puderem lhe achar, para de repente então estar conversando a respeito disso, alguém que esteja precisando, para alguém, ou para si mesmo, ou para alguém da família. Como podem te encontrar? Pelo site www.cognicom.com.br. Cognicom de cognitivo comportamental. Então é Cognicom de com M no final. Cogni, com. Exatamente. Né? Cognicom, tudo junto, .com.br. Né? Então tá aí, você está precisando, se alguém da sua família está precisando, alguém está passando por esses quadros que a doutora Paula acabou de elucidar aqui para todos nós, pode procurá-la, conversar com ela, tem 2 clínicas, tem uma equipe de psicólogos à disposição e você pode então ajudar a si mesmo, alguém da sua família que esteja precisando, tá ok? Muito obrigado, doutora Paula, foi muito bom. Eu que agradeço, foi muito aqui, bom estar tá? aqui. Com certeza vamos ajudar muita gente, tá? Se não a fazer talvez uma terapia, mas pelo menos a entender Sim. que a depressão ela não é uma frescura, que ela não é uma tristeza simplesmente, mas que é uma doença. E uma coisa também, na clínica nós temos projeto social com valores mais acessíveis, mas aquelas pessoas que não podem nem no projeto social, busquem o SUS, porque o SUS conta com atendimentos psicológicos também, né, nas UBSs. Então é muito importante não deixar de olhar, não deixar de procurar diagnosticar, ajuda, né? não deixar de procurar ajuda. E o SUS conta com isso, é muito possível, ou pessoas que têm convênio médico. A ideia é, não deixe de se cuidar.
Tá? Você veja só a importância disso, né? Antigamente não existia psicologia em convênio médico, em SUS, não existia, né? Era só particular, não é Sim. verdade? E muito dispendioso. Hoje em dia, os próprios convênios médicos já fornecem, o SUS já fornece psicólogos. Então, procure, não deixe de procurar, porque é muito importante para a sua vida e para a vida das pessoas que você ama, que talvez esteja passando por um problema como esse. E nós É. temos psiquiatra também parceiro Tá certo. da nossa clínica, então também com valor mais acessível, né, para os pacientes da Cognicom. Então, só mesmo para que as pessoas saibam o que tem na clínica, caso precisem, mas busquem no convênio, busquem no SUS, porque, de novo, a ideia é se cuidar. É isso mesmo. E muito obrigado a você que nos acompanhou durante esse programa, mais um programa Comunicando Deus. E vamos fazer agora uma breve oração para nos despedirmos, tá ok? Vamos fechar os nossos olhinhos. Querido Pai que estás nos céus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor e pelo Teu carinho. O amor, o carinho que o Senhor teve ao colocar nessas pessoas, como aqui a doutora Paula, como tantos outros, a vontade de estudar, a inteligência que o Senhor deu, a sabedoria que o Senhor deu a eles, para estudarem esse tema tão importante, para poder ajudar ao próximo. Muito obrigado por tudo. Queira perdoar, Senhor, os nossos pecados, leva-nos para as nossas casas agora em segurança e dá-nos a Tua paz. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não percam o nosso próximo programa, que nós vamos estar aqui falando a respeito de um tema muito importante a respeito do nosso Deus. Até lá.